Queridos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra de hoje nos faz refletir sobre a verdadeira religião, a verdadeira fé. Nós ouvimos nesses dias o profeta Amós e disse palavras fortes de profecia, de condenação, de repreensão em relação aos dirigentes de Israel, o Reino do Norte, que viviam em meio à injustiça e opressão dos pequenos, dos pobres, e dizendo que os esperava um futuro infeliz, uma deportação, a morte de Jeroboão, a destruição. E assim aconteceu, não ouviram o profeta Amós. Mas hoje nós vimos um trecho do mesmo profeta Amós, em que ele anuncia em nome de Deus o tempo da reconciliação, da benevolência. Deus é misericordioso, como nós cantamos no cântico de entrada desta missa. Queremos cantar a misericórdia de Deus, que é maior do que os nossos pecados. E aqui então, nesse trecho que hoje foi proclamado na primeira leitura, já uma releitura das profecias, dos oráculos de Amós, a partir de Judá, nós vemos essa promessa do Senhor de que a tenda de Davi, que estava em ruínas, seria reerguida, né? Porque de fato o reino tinha sido dividido, depois a infidelidade do norte, a deportação. A tenda seria então reerguida, levantada dos seus escombros, né? E aí fala-se de algo muito bonito, que há uma reconciliação, o resto de Edom e outras nações. Então aponta inclusive para o universalismo. Outras nações são chamadas pelo nome, com o nome do Senhor. Dias virão, diz o Senhor, em que seguirão de perto quem ara e quem ceifa, né? Então, quem está plantando e quem está colhendo, né? O que pisa as uvas e o que lança a semente. Os montes destilarão vinho, um sinal da alegria messiânica, né? Da alegria da presença de Deus. As colinas parecerão liquefazer-se. Nós podemos até lembrar de passagens de outros profetas, por exemplo, Isaías. Nós temos essa passagem que é lida por ocasião do tempo do advento. Ah, Senhor, se rasgasseis os céus e descesseis, as montanhas se derreteriam. Nós vemos uma coerência, né? Mudarei a sorte de Israel, meu povo cativo. Eles reconstruirão as cidades devastadas e as habitarão. Plantarão vinhas, tomarão vinho, sinal da alegria, da presença do Senhor. Cultivarão pomares, comerão seus frutos. Enfim, essa palavra final de reconciliação. Mas isso não vem assim, sem da nossa parte uma resposta de acolhida também da graça de Deus. O que existe aqui é uma promessa para que nós tenhamos de fato a confiança em Deus e trilhemos os seus caminhos. Nós vemos no Evangelho esse grupo de discípulos de João Batista. João Batista, precursor do Senhor, pregou uma vida austera. Não só ele teve uma vida austera, mas aqueles que recebiam o batismo que ele administrava no Jordão, ele convidava justamente a uma vida de acordo com a justiça, de acordo com uma vida de sobriedade, de obediência aos mandamentos. E eles tinham práticas de jejum, como os fariseus também tinham práticas de jejum. E começaram a observar aqueles que conviviam com Jesus, os apóstolos, né? E eles parece que viviam numa permanente alegria. E não tinham determinadas práticas rituais que os outros tinham. Por isso essa interpelação. Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Porque assim como Amós disse antes que o povo precisava de se converter para chegar nesse tempo de reconciliação, também os fariseus e os discípulos de João viviam na expectativa de quem? Do Messias. É uma preparação, e nesse tempo de preparação, esse jejum era necessário, como também outras práticas. E Jesus então aqui está mostrando que esse tempo de graça chegou. Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles?
É uma imagem que perpassa a Sagrada Escritura, a imagem dos esponsais. O próprio Cristo se compara com o esposo da humanidade, né? Aqui é o noivo chegou. Nós vemos já no Antigo Testamento essa comparação, por exemplo, em Oséias, né? Em vários profetas, há essa comparação de Deus que desposa o seu povo. Então agora chegou o esposo da humanidade. Por isso é que os discípulos de Jesus viviam nessa alegria. Se Israel tivesse percebido naquele tempo e Jesus era o Messias, o esperado, ele ia explodir de alegria e certamente as outras nações fariam também esta experiência. Mas nós sabemos que há uma recusa, né? Mas Jesus está chamando a atenção para a novidade. Então ele está dizendo, olha, dias virão. Em certo sentido, Jesus está fazendo um anúncio aqui da paixão, embora não seja. Tem 3 anúncios da paixão no Evangelho sinótico, nos evangelistas sinóticos, mas aqui não é diretamente, mas indiretamente é. Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Já é uma alusão à sua paixão. O esposo da humanidade não é aquele que veio só nos trazer uma vida assim, boa, no sentido burguês, nós sejamos bons, bom vivant, né? Aquele que vive tem uma vida folgada, né? Assim, de certa forma, só querendo gozar da vida. Não é isso, né? Mesmo nessa pandemia, nós vemos esse tipo de comportamento também. Alguns estão apreensivos, alguns estão sofrendo mais, mas tem outros que aproveitam, né? Assim, porque tem uma situação mais confortável, simplesmente para desfrutar da vida, né? E continuam sem aproveitar esse tempo para refletir sobre a própria vida e sobre o que é realmente o essencial. Jesus está falando exatamente desses dias que virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Não aquele jejum ritual, formal talvez, para alguns até superficial e exterior, mas o jejum de quem se configura a paixão do Cristo, na solidariedade com os irmãos. O jejum que tem sentido é o jejum em que a pessoa é capaz até de renunciar a alguma coisa em favor dos irmãos que estão sofrendo, gastando a sua vida. Santo Agostinho diz que quem ama, eu já disse isso algumas vezes, não sofre, sofre, mas ama mais do que sofre, não é? Então, a palavra é mais extensa, né? É um jogo de palavras, mas é um jogo de palavras que tem, assim, um sentido profundo. Quem realmente ama, até aquilo que é penoso e é custoso, encontra nessa situação uma ocasião de alegria, porque na configuração ao Senhor, né? Então, por isso é que Jesus vai dizer, ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica ainda maior. É preciso que as pessoas se abram para a novidade do Evangelho, para a verdadeira religião, a verdadeira fé. Então, aceitar o Senhor com toda a sua novidade, se alegrar com a presença do Senhor e saber jejuar com um espírito novo. O jejum que agrada a Deus, como o próprio profeta no Antigo Testamento, Isaías, descreve. O jejum que agrada a Deus será, por acaso, a pessoa ficar sem comer, curvar-se como um junco? Não será antes libertar as cadeias injustas, socorrer o pobre, né? Praticar a misericórdia? Esse é o jejum que agrada a Deus. E esse jejum nós devemos viver, porque nós estamos no tempo em que o esposo nos foi tirado, né? É verdade que nós já celebramos a vitória do Cristo, inclusive em qualquer missa, em todas as missas, porque o Senhor foi à paixão, morreu e ressuscitou. Mas nós não estamos ainda diante da plenitude do seu reino, né? O sofrimento, a paixão do Cristo continua ainda no mundo e não aderiu ainda ao evangelho do reino. Então é preciso, esse é o nosso tempo de jejum. Nós já temos a presença do Senhor sacramental, pela palavra, pela vivência da caridade, né? Mas nós precisamos viver também como quem vai ao encontro do esposo da humanidade, vai ao encontro do Senhor, e aí sente sim uma certa privação, como os místicos sempre disseram. Por exemplo, Santa Teresa de Ávila
e fala num dos seus poemas, né, como é difícil para ela ficar presa nesse cárcere, como morro de amor porque não morro, né? O desejo dela é se encontrar com o Senhor, né? Então, para ela, essa vida é um tempo de jejum, de privação, é um grande desejo de Deus. Ela vai dizer mesmo numa outra passagem de grande profundidade, na sua experiência mística, sobre aquilo que realmente a move. Ela diz: não me move, Senhor, o medo do inferno, né? Não me move, Senhor, o desejo do céu. Move-me, Senhor, contemplar-vos crucificado, chagado, rejeitado, né? De tal forma que, mesmo se inferno não existisse, se céu não existisse, amar-te-ia do mesmo modo, né? Porque ela contempla o amor de Deus manifestado em Jesus Cristo crucificado. Isso é que é viver o tempo do jejum. É viver o tempo da caminhada nessa história, da privação da plenitude, do gozo do Cristo ressuscitado no amor. No amor que se traduz em serviço, no amor que se traduz em solidariedade. Essa é a verdadeira religião. Então Jesus está mostrando o verdadeiro jejum. A igreja celebra hoje também essa memória facultativa de Santa Isabel de Portugal, como nós rezamos na oração da coleta, e por isso o paramento branco, já que festejamos essa santa que praticou obras de misericórdia. Santa Isabel de Portugal era filha do rei de Aragão, né, na Espanha, e foi dada em casamento novinha, né, ao rei de Portugal, que era um jovem, né, e depois, então, quando chegou a idade, casaram-se, e ela teve 2 filhos, e teve que enfrentar uma situação muito difícil, porque o seu marido não era um marido fiel, e ela teve que cuidar não só dos seus filhos, mas até de filhos que seu marido teve com cortesãs, né? E ela suportou tudo isso, e ela foi uma grande promotora da paz, porque na sua própria família, ela amava o seu marido, mas parece que ele, no princípio, pelo menos, não a amava tanto assim, né? Mas depois há um conflito entre o próprio pai e o filho, o herdeiro, um dos filhos dela. E ela vai então intermediar. E quando ela vai intermediar, promovendo a paz, aquilo que está nas bem-aventuranças, bem-aventurados aqueles que promovem a paz, o seu próprio esposo desconfia dela e acha que ela está do lado do filho e manda prendê-la. Como hoje também acontece, né? Quando a igreja diz alguma coisa, esse bispo, esse padre é do lado de lá, né? As pessoas logo julgam e tentam classificar nos estreitos limites das análises políticas e sociais. Isso não é só desse tempo. Naquele tempo também acontecia. O próprio rei, esposo dela, pensou que ela estava do outro lado, por isso a prendeu. Depois ele percebeu e a acolheu novamente, a paz se estabeleceu entre o pai e o filho, e ele passou a respeitá-la e acolhê-la realmente com todas as honras de rainha. E ela conseguiu, e no final da sua vida o rei mudasse de posição. E quando ele adoece, ela não permite nem que outras pessoas cuidassem dele, ela mesma vai cuidando dele até a sua morte. Mais tarde, depois que o rei morre, ela que já era uma pessoa que praticava as obras de misericórdia, então vende também suas joias, distribui muitas coisas para os pobres e quer ser clarissa, fascinada também pela experiência da espiritualidade franciscana, né? Ela que é também descendente, né, de Isabel, era bisneta de Isabel da Hungria, outra santa franciscana. Então Isabel de Portugal, ela quer entrar nas clarissas, mas por questões políticas também os outros se opõem, já que ela tinha uma importância tão grande, tinha sido promotora da paz. Mas ela se veste com o hábito franciscano, consegue pelo menos ali conviver com as clarissas bem de perto, né? Faz inclusive uma peregrinação a pé, né, até Santiago de Compostela, né, para buscar o discernimento, a vontade de Deus a seu respeito. Esse grande desejo de ser clarissa. Depois, quando ela está lá, vivendo próximo das clarissas, como terceira franciscana, aqui em Viçosa nós temos também a ordem terceira franciscana,
os leigos que vivam a espiritualidade franciscana no meio do mundo, surge um novo conflito familiar entre o seu filho, rei, sucessor do pai que tinha morrido, e o rei de Castela, Fernando, que era seu genro, o genro, né, da Isabel de Portugal, a sua filha. Ela teve 2 filhos, o Fernando e a Constância. A Constância tinha morrido e quase que havia um conflito entre os dois. Ela sai dali de junto das Clarissas, faz um longo percurso para promover a paz, consegue essa reconciliação, evita uma guerra entre Castela e Portugal, mas morre já exausta, né? Morre praticamente nos braços lá do seu filho e da sua nora. Então Isabel de Portugal é um exemplo de promotora da paz, é um exemplo de obras de misericórdia, de cuidado com os pobres, de despojamento. Ela descobriu a verdadeira religião, tornou-se então também um modelo para os cristãos, leigos e leigas, para as famílias, de alguém que quer levar a sério a sua fé e que por onde passa é promotor da paz e do bem, conforme o lema franciscano. Que Santa Isabel de Portugal interceda por nós, por nossas famílias, nesse tempo também desafiador que nós vivemos de vários tipos de conflito. Hoje também existe uma memória de um beato, né? Pier Giorgio Frassati, que São João Paulo II beatificou, um jovem do início do século passado, e que morreu cedo, era um grande esportista, né? Parece até um Carlo, esse Carlo Acutis, né? Acutis, que vai ser também esse ano beatificado, embora talvez o Frascati tenha vivido um pouco mais, mas jovem também. Então, também um exemplo para os nossos jovens, que é possível viver nessa vida no espírito das bem-aventuranças, desapegados do mundo e aproveitando a vida, a saúde, o tempo que Deus nos dá, os dons que Ele nos deu para fazermos o bem e deixarmos uma marca de paz e bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.